Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus dentro do livro de Apocalipse, considerando o tempo do fim, e hoje adentrando no assunto do terceiro selo. Nós estamos estudando os selos do Apocalipse. Nós havíamos estudado até aqui, naquela playlist do tempo do fim. Você que assistiu toda a playlist acompanhou o desenvolvimento, do nosso estudo dentro desse assunto. E se você não acompanhou, eu quero te encorajar a fazê-lo, porque é um assunto em continuidade e sem entender o que veio antes, fica difícil entender o que vem logo em seguida. Então eu gostaria de convidar você que está aí nos assistindo a abrir a sua Bíblia, a tomar aí seu bloco de anotações. Se você puder ler no momento, já faça na hora. Se não puder, anote os versículos para ler depois. Nós vamos continuar o assunto da abertura dos selos. Por que isso é importante? Porque entendendo o tempo em que os selos são abertos, nós entendemos o tempo do cumprimento da profecia. Nós passamos a entender o momento exato que acontecerá a inauguração dos últimos 7 anos dessa era, que também são nomeados na Bíblia como o tempo do fim. Esse é um tempo específico para dar cumprimento à septenária semana da profecia de Daniel 9, a última semana que falta agora ser cumprida. Então eu convido você a participar conosco, tá? A tomar aí suas anotações e vamos juntos aqui, dependendo do Espírito Santo, aprender do Senhor na sua revelação. Eu tenho usado como material de apoio o excelente comentário de notas ao livro de Apocalipse do irmão George Henry Lang. Eu quero dizer que não quer dizer com isso que eu concorde 100% com tudo que ele diz, tá? Mas até agora, tudo que eu tenho lido dele tem sido assim algo tremendo, tem sido um desvelar de coisas que até então não tinham resposta, ao meu ver, e tem sido maravilhoso. Né? Quando houver alguma coisinha ou outra que eu ver de forma diferente, eu vou anunciar aos irmãos, mas até agora eu preciso admitir aqui para todos vocês que me assistem que tem sido uma coisa assim de nível de profunda revelação e graça de Deus, visto, depositado na vida do nosso irmão, como que tem me ajudado. E tudo que tem me ajudado eu quero dividir com vocês. Esse comentário a gente está preparando ele para sair ainda esse ano, tá? Publicado ali no novo site da editora, na Hotmart, publicação por demanda. Então tem muitos irmãos que têm pedido, você que tem pedido, aguarde mais um pouco, vai ficar pronto esse ano ainda. Eu creio que mais tardar ali perto do mês de outubro, a gente queria deixar para o mês de agosto, mas não vai ser possível em agosto, então nós vamos adiar para outubro. E quando sair, se você não adquiriu ainda, adquira, porque vale muito a pena. Eu posso dizer, tenho que admitir que algumas coisas dentro da escatologia eu tive que rever, depois de ler o conteúdo dele de Daniel e de Apocalipse. Para quem quiser estudar os outros assuntos que já foram abordados em lives passadas aqui, dentro do livro de Daniel, eu sugiro o comentário do irmão Lang ao livro do profeta Daniel. Na descrição do vídeo vai aparecer aqui depois o link para você acessar toda a nossa loja. Quero aproveitar aqui e fazer um comentário aqui, encorajando você a assistir o vídeo que nós gravamos do novo site, tá? Para que você possa saber como fazer as compras ali, adquirir a obra. E também vou deixar aqui o link abaixo na descrição do vídeo, tanto para a loja em geral, como também para a aquisição do livro de Daniel. O comentário é o livro do profeta Daniel, da autoria do nosso irmão Lang, tá bom? Se você não tem, faça a aquisição, porque é um material de primeiro nível, no sentido de profundidade espiritual da revelação. Principalmente dentro dessa área da escatologia, que tem tanta gente falando tanta coisa sem ter noção do que realmente estão ensinando. Então eu quero continuar hoje, tá? Convidar você aqui a participar, conforme já foi falado, e nós lermos a palavra de Deus, dependendo do Espírito Santo, e avançarmos aqui no nosso estudo. Eu vou orar
né, entregando esse tempo ao Senhor. Você também pode estar orando daí, do lado aí que me assiste, né? E vamos continuar então. Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir, Senhor, Tua direção, o Teu encabeçamento, o Teu guiar enquanto lemos Tua palavra, o Teu ensino, porque o que é Teu, Senhor, realmente edifica o Teu povo. Senhor, não nos deixe dormir o sono daqueles que estão, Senhor, entenebrecidos e confusos pelo tempo em que estamos vivendo. Torna-nos despertos e vigilantes para aguardarmos dos céus ao Filho de Deus, aquele que virá, aquele que nos livra da ira vindoura. Assim como os Tessalonicenses, nós queremos viver uma vida de amor a Deus e ao próximo, vivendo e servindo, Senhor, tendo crido e deixando os ídolos mudos e esse mundo tenebroso, Senhor. Nós agora na presente era, nesse presente tempo, no dia da graça, vivemos para o Teu inteiro agrado, Senhor, amando a Ti e amando aqueles que o Senhor tem nos feito estar próximos, principalmente a família da fé, mas a todos os homens a quem Tu criaste e que são alvos do Teu amor salvador também. Queremos viver essa vida olhando, Senhor, colocando como esperança o Teu retorno, para que nós possamos, Senhor, estar preparados para aquele momento, onde o Senhor há de se manifestar para todos que Te esperam. Pedimos que o Senhor amarre o inimigo, Senhor, e todas as suas maquinações e os seus dardos inflamados, as distrações, Senhor, e confusões que ele possa causar. Nos dê um céu aberto na leitura da sua palavra e glorifica o Teu próprio nome. Leva essa mensagem também a todos que o Senhor deseja alcançar, aonde quer que o Senhor alcance, Senhor, por meio desse meio de comunicação, que possa ser palavras de edificação para o Teu povo. Para que, acima de tudo, o Senhor seja glorificado. Esse é o meu pedido a Ti e creio que é também o pedido de cada um que me assiste do outro lado. Nós rogamos a Ti no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Eu estou lendo na versão textual, tá bom? Aqui diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, que dizia, sai, em grego, erkol, né? Erkol, né? E olhei, e eis aqui um cavalo negro, e o que o montava tinha uma balança em sua mão. E eu vi como uma voz em meio dos 4 seres viventes que dizia, 1 quartilho de trigo por 1 denário, e 3 quartilhos de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite nem o vinho. Esse é o nosso texto. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que tem traduções como a tradução João Ferreira e outras bíblias que não deixam claro se a voz, né, que está sendo falada se refere, está ordenando a João ou ao cavaleiro para que corra. Nós já deixamos claro nos vídeos passados que a voz aqui ordena ao cavaleiro, tá? Porque tem traduções que, se você lê, parece que o ser vivente está dizendo para João, venha, né? Porque ela traduz venha, ou, né, saia. Mas do jeito que é colocado em algumas traduções, quando ela fala venha, você não sabe se a ordem está sendo dada para João vir e olhar o que está contido no selo, ou se é para o cavaleiro correr. De acordo com a estrutura do grego,
você vai ver que a ordem é dada, na verdade, para o cavaleiro. Por isso que a textual, mais acertadamente, colocou sair, né? Ou saia, ou corra. Porque, na verdade, a ordem que o ser vivente está dando é para o cavaleiro, tá? Não é para João vir e se aproximar e ver, como alguns entendem. A ordem é dada para que o cavaleiro saia e corra. Então, ele fala, sai. Algumas colocam sair, como se fosse uma ordem dizendo, sai agora. Mas aqui na textual fala, sai. Então, essa ordem é dada para que o cavaleiro comece a correr. Depois, nós temos que notar uma outra coisa. Quando o terceiro selo é aberto, é o terceiro animal que se dirige dando ordem. É muito interessante, porque se você olhar no capítulo 4, você vai ver que o terceiro ser vivente, o terceiro animal, né? Eu não vou chamar só de animal, vou chamar mais de ser vivente mesmo. Ele tem um rosto de animal, né? Os seres viventes, na sua maioria, têm os rostos de animais. Mas esse terceiro aqui, eu nem posso chamar de animal, embora a sua forma tenha características animais como asas, né? Como pés, de uma forma que não seja humana, embora ele esteja cheio de olhos por dentro e por fora, mas o rosto desse ser vivente, do terceiro, por isso que eu estou até me corrigindo aqui, não deve ser chamado simplesmente de animal, porque ele tem rosto de homem. E também os outros seres viventes não são chamados de animais, eles são chamados de seres viventes, ou seres de vida. Tudo indica que são serafins, porque eles contêm 6 asas. Então, o terceiro ser vivente que ordena ao terceiro cavaleiro que saia é o ser vivente com rosto de homem. Nós vamos ver a importância disso, né? Aí, outro detalhe que acontece aqui é que esse cavaleiro, assim como os demais, ele personifica um tipo de evento. O primeiro cavaleiro, conforme vimos, é uma figura do anticristo, ainda no estágio de 7º rei, antes de se tornar o 8º, né, que é a besta que sobe do abismo. Explicações sobre isso já foram dadas nos outros vídeos. O segundo cavaleiro é a guerra, né, que é a personificação da guerra, que é aquele cavalo vermelho, né, com uma grande espada. E esse terceiro fica sendo o luto e a fome. Nós vamos ver isso nesse vídeo. Ele é a personificação do luto e da fome, por isso a cor negra, tá? E ele tem uma característica que é uma balança, né? Que na verdade a palavra balança aqui no grego, deixa eu ver a palavra que foi anotada aqui no grego, é zugo, que significa também jugo, é uma balança na forma de uma canga, né, que serve para medir o peso, a variação do peso, né, numa balança de precisão, de medidas. Então ele sai com essa balança, vestido de negro, num cavalo negro, e a voz, então, no meio dos seres viventes diz, dando uma ordem para esse cavaleiro que corre, falando o seguinte, que o peso medido por ele vai gerar a seguinte forma econômica de racionamento. Uma medida de trigo, aqui a textual coloca um quartilho de trigo por 1 denário, e 3 quartilhos de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e nem o vinho. Esse terceiro cavaleiro, como eu estou falando, ele personifica a fome. Lembre-se, gente, conforme a gente já estudou, que todos os cavaleiros aqui, os 4 cavaleiros dos primeiros 4 selos, eles começam a correr especificamente, porque os selos ainda serão abertos, tá? Toda a abertura do selo é futuro. Eles começarão a correr nos últimos 7 anos dessa era. Então aqui está falando de uma situação de fome extrema, de enlutamento profundo e fome extrema provocado pelo que vem antes, que é uma grande guerra, que será consequência do levante daquele chifrinho pequeno, no estágio ainda de 7º rei, na região que é a Anatólia, a região ocidental, ali, né, próximo ao que no mapa que eu mostrei em vídeos passados aqui, inclusive no mapa sobre
a questão de Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, nós vimos que a Anatólia é a região da Turquia, tá? Por quê? Porque o anticristo, esse que vem no estágio de sétimo rei como chifrinho pequeno, ele é o príncipe-chefe da terra de Meseque e Tubal. Meseque é onde ele surge, na região da Armênia, e Tubal é a região onde ele corre nas suas vitórias de conquista. Por isso que é dito que ele sai vencendo para vencer. Eu sugiro que você assista o primeiro e o segundo vídeo sobre Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Ali eu estou mostrando, né, até que inclusive com um mapa, qual é a região que ele surge e qual é a região que, segundo a Bíblia, ele vai, né, nas suas campanhas militares de conquista, vencendo. A região em que ele vai fazer a sua guerra, né, de conquista, a sua guerra de levante imperial, conquistando e subjugando, é a região da Turquia. Você entendeu? Por isso que ele vem com um arco, sem flecha, porque ele é o monarca oriental. Os países da região ali da Pérsia, da região dos Medos, da região dos Partos, eles costumavam usar o arco como símbolo de conquista militar e supremacia de governo oriental, e assim esses países orientais eram conhecidos como o povo do arco pelos ocidentais. E como ele sai vencendo para vencer, conquistando para conquistar, as suas conquistas serão feitas vindo da região de Meseque, que é a Armênia, em direção à Anatólia, na Turquia. E qual é o fato que vai se dar como consequência? Os países ocidentais tentarão resistir-lhe. Como que nós sabemos disso? Nós já estudamos isso no vídeo do segundo selo. Assista aqui que você vai entender. Quando ele fizer essa campanha militar e os países ocidentais tentarem resistir, vai haver uma grande guerra na região do Mediterrâneo, que equivale exatamente àqueles levantes das bestas em Daniel 7. Aquelas bestas se levantam uma após a outra na região banhada pelo mar Mediterrâneo. Especificamente do norte de Israel até a região da Turquia, porque este Gog vem da região de Meseque e vai até o ocidente. E ali vai haver levantes e guerras sangrentas, muito sangue sendo derramado em toda aquela região. Isso é o que está profetizado. E como que nós atestamos isso até pelo livro de Apocalipse? Porque como vimos no vídeo do segundo selo, a espada usada pelo segundo cavaleiro, o cavalo que representa a guerra, é uma espada de exércitos ocidentais romanos. Isso indica que a União Europeia, isso indica que o Ocidente vai tentar fazer frente às conquistas desse monarca oriental. Irmãos, eu quero pedir para vocês que estejam assistindo aí que orem, tá? Enquanto estiverem assistindo o vídeo, orem por mim. Orem por esses assuntos, porque não é fácil falar disso. Eu percebo no meu espírito, mesmo enquanto eu falo aqui, uma forte resistência e um ataque da parte do inimigo, tentando confundir os raciocínios, tentando não permitir que as coisas sejam feitas com maneira de fluidez, né, de harmonia, de compreensão. Eu fico extremamente preocupado se eu estou sendo entendido, e isso às vezes acaba me atrapalhando, né, na forma de explicar, porque eu sei que tem irmãos que vão assistir esse vídeo aqui que talvez não tenham assistido os outros, aí eu fico preocupado se a mensagem está sendo entendida ou não. Então, por favor, ore por mim nesse sentido, tá? Ore pela continuidade desses vídeos. Nós não estamos ao vivo, eu estou gravando aqui para colocar depois, então você vai assistir depois, mas por favor, não deixe de orar por mim, não deixe de orar por esse trabalho. Esse é um pedido que eu faço, tá? Então veja, esse monarca oriental, ele vai sair da região de Meseque, na Armênia, né? E com a aliança que ele tem com os povos daquela área, ele vai atacar a região da Turquia. Quando esse ataque for feito, né, ele vai destruir, já no seu levante de chifrinho pequeno, 3 chifres. Um vai ser o Egito, que vai tentar depô-lo, vai ser retirado. Nós vamos ver por que o Egito em vídeos futuros, tá? O Egito é um desses chifrinhos.
de acordo com a profecia de Isaías 19, de acordo com Daniel capítulo 11 e outros lugares da Escritura que falam do Egito nesse momento. Os outros dois não estão identificados, mas vão ser depostos por ele e ele vai invadir toda a região da Turquia. E grande guerra naquela terra vai ser travada. Toda a região da Turquia, da Ásia Menor, banhada pelo mar Mediterrâneo, vai ser envolvida em sangue e grande carnificina. E como resultado da guerra, e nós sabemos que essa guerra vai estar ali, porque quando esse monarca oriental vier com o arco para fazer essas conquistas, o Ocidente vai resistir a ele com uma espada ocidental. Né, que o irmão Lang já falou aqui nesse comentário, porque uma coisa que até o próprio Pember chamou a atenção, né? Pember, do autor das Eras Mais Primitivas da Terra e da série As Grandes Profecias. O próprio Pember chamou a atenção do irmão Lang de que a espada usada pelo cavaleiro do segundo cavalo, o cavalo vermelho, né? O cavaleiro vermelho do cavalo vermelho, é uma espada de cunho ocidental. Então isso indica que os países ocidentais vão tentar fazer frente às conquistas desse sétimo rei que vem do Oriente, com o arco. Mas não vai ser possível vencê-lo. Ele vai derrubar por terra tudo que se opuser a ele, ele vai ascender cada vez mais, vai depor 3 reis e substituí-los, porque depois os 3 chifres que caem são substituídos, porque a besta final aparece com 10 chifres perfeitos, colocados, então significa que aqueles 3 que caíram foram substituídos. E essa carnificina vai ocorrer na região da Turquia, por isso o segundo cavalo vem com a espada do Ocidente, uma espada de cunho romano. E o resultado disso é fome, enlutamento, né? Representado pelo terceiro cavalo. Então esse terceiro cavalo é consequência e continuidade dos 2 primeiros, do monarca, sétimo rei, né, destinado a se tornar anticristo, que vem conquistando e derrubando tudo no caminho, certo? E é resistido pelo Ocidente, na figura do segundo cavalo, e uma grande morte carnificina, um grande, vamos dizer assim, rastro de destruição é feito no caminho dele e se concentra na região da Anatólia, na Turquia, e como consequência surge o terceiro cavalo. Tudo isso são selos que são abertos nos últimos 7 anos dessa era. E todos esses cavalos aqui estão correndo exatamente no tempo dos primeiros 3 anos e meio, na região do Mar Morto. Isso converge com as bestas de Daniel 7, isso também converge com a ordem colocada em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Apocalipse 6, tá? Porque este é o tempo do fim. E o tempo do fim são os últimos 7 anos dessa era. É o tempo da abertura dos selos. Ah, mas como é que você tem prova disso? Já foi falado em outros vídeos, não dá tempo de repetir aqui. Pega a playlist Tempo do Fim, assiste os vídeos passados, que está tudo bem explicado e detalhado ali. Agora vamos concentrar aqui na explicação desse cavalo. Então, o cavalo preto, né, com seu cavaleiro, com essa balança de sistema de racionamento e economia dos suprimentos de alimento, ele representa a fome. Como que nós sabemos disso? É porque a cor negra é usada para figura de luto e escassez de alimento na Escritura. Eu quero que você acompanhe comigo alguns versículos que vão deixar isso claro. Vamos lá para Jeremias, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos agora. Jeremias, capítulo 14, versículo 1 a 4. Vamos lá. Livro do profeta Jeremias. Cheguei aqui em Jeremias, no capítulo 14 agora, versículo 1 a 4. Palavra de Iavé que recebeu Jeremias por ocasião da seca. Presta atenção. O Senhor enviou uma palavra ao profeta Jeremias por consequência daquela seca que estava se dando na terra de Judá. Judá está coberto de luto. Veja, o enlutamento veio por causa da escassez de alimento provocado pela seca,
certo? Olha o contexto. Seus portais enfraquecem, inclinam-se consternados até o solo, e sobe o clamor de Jerusalém. Os potentados, aqueles que estão em eminência de autoridade, né, mandam seus moços tirar água. Vão às cisternas, porém não acham água, e voltam com seus cântaros vazios. Por causa do solo rachado, porque não há chuva na terra, os lavradores estão envergonhados, cobrem suas cabeças. Então, a veste de luto é colocada sobre o povo, eles se vestem como enlutados. E a cor negra, né, a cor da veste escura é a cor da veste do luto. E aqui é dito que eles estão enlutados porque há carência de chuva, porque não há alimento, porque há seca, porque não choveu sobre a terra. Esse é um texto, Jeremias 14. Também tem um outro que eu queria olhar com os irmãos, no capítulo de Lamentações de Jeremias. Vamos lá, Lamentações de Jeremias, que fica logo depois de Jeremias aí no capítulo 4, versículos 4 a 11. Aqui Deus vai explicando os motivos por que ele permite a fome. Por que Judá estava enfrentando fome? Lembre-se que Deus está falando com o seu próprio povo, com o povo de Israel. Mas aquilo que Deus faz de forma precisa com Israel tem um princípio espiritual que se aplica também aonde quer que a mesma condição pecaminosa de Israel esteja se dando. Então isso significa Judá, né, e as tribos norte de Israel experimentaram a seca porque pecaram por idolatria e por abandonarem a Deus. Então, onde quer que essa condição de idolatria e pecado exacerbado esteja se dando, sem considerar Deus, assim como Deus tratou o seu povo, porque o julgamento começa pela casa de Deus, todavia, como princípio, o mesmo castigo e assolação virá sobre todo homem que praticar o mal. Como Paulo diz em Romanos, primeiro sobre o judeu, mas também ao grego, também ao gentio. Então Deus está explicando por que ele permite fome. Eu não sou, não quero que ser mal interpretado aqui, tá? Não quero que você pense que eu não amo as pessoas. Mas você vê, por exemplo, a situação de povos ali da região da África. Quanta desgraça e quanta assolação aquele povo vive. Sim, os homens poderiam fazer muito se tivessem coração. Mas a Bíblia denuncia que muitas das vezes a escassez, a pobreza, né, é provocado porque Deus é substituído por deuses falsos, pela idolatria. A idolatria atrai o juízo que faz o céu fechar para a chuva e a terra se tornar estéril para a produção. E junto com isso vem não só o enlutamento e a fome, mas também a peste e muitas doenças inexplicáveis. Você vê a condição dos nativos daquela região, e eu preciso ser sincero aqui, é de dar dó. Né? Vários irmãos missionários são enviados ali, ONGs, né, tentando fazer o possível. Isso não quer dizer que o governo humano não tenha culpa, porque daria para os homens fazerem muito para ajudar aquelas pessoas, mas o fato é, por que isso acontece? Aí você vai ver, põe um pouquinho o seu pensamento aí para funcionar e raciocine. Que tipo de deuses e que tipo de culto aqueles nativos, aqueles povos ali daquela região faminta da África fazem? Eles trocam o Deus verdadeiro. E aqui deixa eu explicar uma coisa, quer seja por ignorância, quer seja consciente, porque no mundo espiritual, gente, não existe essa de, mas eu não sabia. Se você dá base legal, independente de você saber ou não, você deu base. Você adorou outra coisa. Então é muito interessante que
o lugar que cultua espíritos, que contata por meio de necromancia e bruxaria, espíritos e entidades a quem eles recorrem, passe tanta miséria, seja afligido por tanta pestilência como aquele lugar. Sabe por quê? Porque, de acordo com a Bíblia, quando os seres humanos, consciente ou inconsciente, do mal e do pecado que estão fazendo, trocam o Deus verdadeiro por ídolos demoníacos, a consequência que vem é a fome, o enlutamento e a miséria. Se fosse tão bom adorar essas entidades, basta você olhar para o quadro em que se encontram os adoradores, os que praticam essa religião. Olha como eles se encontram. Falar com espíritos, falar com demônios, adorar ídolos demoníacos, faça e você vai ver quanta desgraça não vem sobre a sua vida. Está exibido, certo? No cenário mundial, na condição desses povos, dessas culturas, a degradação em que caem todos que trocam o Deus verdadeiro por entidades demoníacas e idolatria. Chuva não cai com frequência, a terra se torna assolada, pestes consomem as pessoas. Sabe por quê? Porque esses demônios, esses ídolos não são Deus. Porque esses demônios, esses ídolos não são o que dizem ser, não se importam com o bem dos seus adoradores, antes querem destruí-los, querem degenerá-los, deixá-los na miséria, na escassez mesmo. Então, é isso que dá trocar o Deus verdadeiro por demônios e ídolos. Todas as culturas que fizeram isso só se degradaram, só passaram miséria. Eu estou falando de miséria no nível humano, da degradação da honra e da dignidade humana, sendo deixados em condições precárias de existência, de vida, de alimento, certo? Aqui, o princípio daquele julgamento que Deus efetuou de forma específica sobre Judá é aplicado não só sobre os judeus e sobre Israel, mas também sobre todo homem que cair no mesmo princípio de pecado. Porque, como está escrito em Romanos, né? Angústia e aflição virão sobre a alma de todo homem que pratica o que é mal. Primeiro do judeu, mas também do grego. Então, essa é uma nota que eu queria deixar aqui para você pensar, tá? Isso é sério, gente. Isso é sério. Não tem um lugar, né, onde culturalmente a nação tenha trocado o Deus verdadeiro por entidades e demônios e idolatria, que a condição não tenha sido degradada. Que a escassez não tenha chegado. Que a pobreza, a indigência não se abata. Eu não estou dizendo com isso que Deus vai tornar todo mundo rico e milionário. Não estou pregando teologia da prosperidade aqui. Eu só estou dizendo que pelo menos um nível de vida adequado humano, sobriedade, né? O nível básico de equidade para pelo menos ter um nível de vida possível, se dá aonde quer que o evangelho chegue, a cultura do evangelho, mesmo que for de aspecto cultural, o evangelho prevaleça. A palavra de Deus e os princípios morais de Deus sejam respeitados. Você vê que isso dignifica o homem e o eleva a um nível possível de existência para que ele possa saber, né, viver de forma digna e moral, para que ele possa respeitar o seu próximo, para que ele tenha sobriedade para trabalhar, para existir, para se relacionar, para construir, para empreender. Aonde quer que os princípios morais do governo de Deus, certo? E o reconhecimento piedoso da existência de Deus e do temor de Deus esteja presente, é possível, pelo menos, ter um nível humano e digno de vida. Onde quer que isso seja abandonado, começa a se afetar a natureza, começa a se afetar a moral, a alma dos homens e até a dignidade humana vai cada vez mais se degradando. Essa é a resposta do porquê tantas coisas acontecem.
Também, assim, eu falei para a gente ler Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 4 a 11. Nós estamos falando sobre o enlutamento e a fome, a miséria, representada no cavalo negro. Nós estamos falando que a cor negra desse cavalo representa o enlutamento, representa a escassez e a fome. Então, em Lamentações, capítulo 4, versículo 4 a 11, agora é o segundo texto que a gente vai ler. Deixa eu achar aqui, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, versículo 4 em diante. Por pura sede, a língua do lactante, aqui Jeremias está descrevendo a condição em que ficou o povo quando Nabucodonosor veio e levou o restante do povo cativo e destruiu a cidade com fogo. Segundo a tradição, Jeremias se escondeu em uma cova, em uma caverna, na região do Monte Calvário, né, e contemplou a destruição de Jerusalém pegando fogo e escreveu as suas lamentações, descrevendo o tipo de aflição que havia se abatido sobre o povo, desde que o cerco da Babilônia veio até o tempo em que a cidade foi, então, destruída e queimada. E aí no capítulo 4, versículo 4, ele fala: por pura sede, a língua do lactante ficou pegada ao seu paladar. Os meninos pedem pão e não há quem o reparta. Ele está descrevendo aqui o estado em que caiu Jerusalém, na extrema miséria em que ficou. Os que comiam manjares delicados vagam desolados pela rua. Os que foram criados em púrpura, que está falando dos governantes, né? Púrpura é a veste da realeza, do governo, abraçam os monturos. Que situação, gente. Olha que coisa. Os que comiam manjares delicados vagam desolados pela rua. Os que foram criados em púrpura abraçam os monturos. A maldade da filha do meu povo é maior que o pecado de Sodoma. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Que tal escassez viesse sobre o seu povo? Ele fala no versículo 6. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, arrasada em um instante sem ação de mão humana. Os seus nazireus eram mais puros que a neve, mais brancos que o leite, rosados do corpo como corais, o seu aspecto como de safira. Isso era o que eles eram antes da fome chegar. Antes deles abandonarem a Deus por idolatria, certo? E assim Deus permitir que a fome se abatesse sobre eles. Então veja, primeiro ocorre o abandono de Deus. Aí a desordem e o caos imperam, porque onde não há Deus, tudo pode virar Deus. Por que isso vai se repetir no tempo do anticristo, quando ele estiver se levantando? Porque nações vão trocar Deus pela adoração a este que se levanta. E outras nações que já esqueceram de Deus com o ateísmo pragmático, que é a condição da Europa e que só vai piorar cada vez mais, também trocaram Deus. Bom, aonde não há Deus, não há temor de Deus, a vida também não tem nenhum tipo de absoluto pelo qual deve se reger. É como Chesterton falava, onde não há Deus, tudo está permitido. Porque se não há Deus, não tem sentido você querer ser bom e não mal, porque se não há Deus, não tem nenhum senso de justiça absoluto pelo qual você vai responder um dia pelas suas ações. Se não há Deus, não tem nenhum critério pelo qual você vai ser julgado um dia. Então tudo é permitido. Se eu quiser ser mal, eu sou mal. Se eu quiser ser bom, eu sou bom. É nisso que o ateísmo mergulha a condição moral da sociedade. Se não há Deus, então tudo vai acabar na morte mesmo. Então tanto faz eu ser bom como eu ser mal. Tanto faz. Se eu quiser ser bom, eu sou bom. Se eu quiser ser mal, eu sou mal. Tudo vai acabar no túmulo mesmo. Não tem nenhum juiz, em última instância, a quem eu vou prestar conta pelos meus atos. E eu que escolho o jeito que eu vivo. Bom, se é assim, então um prepotente monarca oriental pode se levantar querendo ser Deus, já que não há Deus mesmo. Então trocaram Deus e aí um outro vem em nome de Deus.
se declarando Deus. Outros que não creem em Deus se levantam contra essa prepotência. E aí o que ocorre? Guerra. E o que a guerra introduz? Fome, miséria, enlutamento. Foi o que aconteceu. Quando o povo de Deus aqui, Judá, trocou o Senhor por aquilo que não era Deus, então a degradação moral entrou. Porque se não há Deus, se eu não temo nem a Deus, qualquer coisa é permitido. E como consequência, né, a sociedade foi piorando cada vez mais, até que um prepotente autocrata, no caso aqui Nabucodonosor, invade este povo que está moralmente degradado. E não só, se você se degrada moralmente, você se degrada em todos os sentidos. Isso Agostinho já prova no livro A Cidade de Deus. E Nabucodonosor leva esse povo cativo, depois de uma grande destruição na terra de Judá. E como fica a consequência dessa destruição? A fome, o enlutamento e a miséria. Então, quer seja porque trocou-se Deus e então se introduziu a quebra de qualquer princípio moral que faça uma nação respeitar a outra e por isso se provoca guerra e a consequência seja fome, ou quer porque se trocou Deus e Deus mesmo permitiu, né, como juízo a ação de guerras e pestes, porque onde ele não foi respeitado, ele sendo um cavaleiro se retira e o resultado é o caos, é o vazio deixado para que todo tipo de guerra e desordem se instaure, quer seja por um meio ou pelo outro, a fome é consequência da guerra e a guerra é consequência da perda da paz e da moral, que só podem ser sustentadas quando Deus é respeitado. Isso aconteceu na terra de Judá, isso vai acontecer no tempo do fim mais uma vez. Então, essa fome que vem, que Deus está permitindo porque Deus foi não respeitado, não temido e rejeitado pelos homens, essa fome deixou primeiro o povo de Judá nessa condição. Aí diz assim, ó, versículo 8 agora. Hoje, diferente da época em que os nazireus eram brancos, puros e estavam saudáveis, hoje os seus rostos são mais negros do que a fuligem, e nas ruas não são reconhecidos. A sua pele se lhes pegou aos ossos, está seca como um lenho. Olha só, gente. Os rostos estão escuros, assim como vai ficando aquelas olheiras e aqueles aspecto de pessoa faminta que vai escurecendo a pele e as cavidades, né, do corpo. A pele vai se apegando aos ossos. Então, a cor negra representa o enlutamento e a miséria da fome. Assim estavam os judeus durante o cerco e depois da destruição da cidade. Jeremias chega a dizer no versículo 9, mais ditosas foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Por quê? Olha, vítimas da espada mais felizes do que as vítimas da fome. Lembre-se que aqui estão sendo citados pelo menos 2 cavaleiros lá do capítulo 6 de Apocalipse. A espada, a guerra, e a fome, que é consequência da guerra. Mas por quê? E aqui ele coloca uma ordem, né, do que é mais grave. É mais grave os que passaram pela fome do que os que foram mortos à espada. Por quê? Porque os que foram mortos à espada, né, os que foram mortos à espada, morreram rapidamente. Agora, os que morreram de fome, diz o versículo, estas se consomem lentamente por falta de produto do campo. Mais feliz é aquele que morre de uma forma iminente e rápida do que aquele que vai minguando e morrendo aos poucos por fome. Aqui o Espírito Santo leva-nos a entender que as duas coisas são terríveis e cruéis. Mas ainda assim há mais felicidade para o que morre rápido do que para aquele que vai morrendo minguando. Mais felizes são aqueles que foram afetados num tempo de juízo pela guerra do que os que restaram para morrer aos poucos pela fome. Então vamos dizer que o cavalo negro
é pior do que o cavalo vermelho. O cavalo vermelho representa a guerra, a carnificina, a morte rápida e iminente. Mas o cavalo negro, o cavalo preto, representa a fome que mata aos poucos. E o Espírito Santo diz, nesse tempo, num tempo assim como foi com Judá, e vai voltar a ser no tempo do fim, quando essa guerra se instaurar na região das conquistas do anticristo, mais felizes são aqueles que caírem à espada e morrerem rápido, do que os que forem deixados para morrer lentamente. Gente, tal quadro, tal profecia irá se abater sobre essa terra. Tal situação será de novo vivida pelas pessoas, porque o temor de Deus está sendo deixado. Deus está sendo rejeitado pelos homens. Israel rejeitou o Senhor Jesus e por isso vão ser pegos pelo anticristo quando ele se apresentar como um Cristo a eles. O mundo rejeitou o Salvador, então vão ser pegos pelo homem do pecado, pelo filho da perdição. Porque Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebeis. Outro virá em seu próprio nome e a esse recebereis. Isso é verdade para com Israel em relação ao Messias e é verdade para com o mundo em relação ao Salvador. Tanto Israel como o mundo serão pegos por esse prepotente autocrata, governante final, o anticristo, o homem que vem do Oriente como monarca conquistador, que vai fazer com que as suas conquistas tragam guerra e destruição em toda a região ocidental da Ásia Menor. Essa guerra, essa destruição é representada pelo cavalo vermelho, pela quantidade de sangue que a espada ocidental, em confronto com ele, vai fazer que se derrame naquela região. E o resultado que vai sobrar é a fome, o enlutamento e a miséria. Tal como aconteceu com Judá no cativeiro de Nabucodonosor, será, de novo, em muito maior proporção, o que vai acontecer com toda a região do Mediterrâneo, principalmente na região da Turquia e da Anatólia. A cor negra, a cor do enlutamento, da miséria e da fome, personificada, correrá sobre toda aquela região nos últimos 7 anos dessa era. Então, deixa eu trazer aqui uma aplicação para nós da importância dessa profecia. Em que sentido a gente, então, deve fazer observações que são importantes. Pare de olhar para outros lugares da Terra, principalmente no cenário que a gente está vivendo com tanta confusão geopolítica, num cenário nacional, onde o nosso país agora, hoje, no último dia do mês, aqui em julho, nós enfrentamos uma situação terrível do que pode vir a acontecer com sanções, onde o nosso governo enfrenta a consequência de ter desrespeitado, eu vou dizer aqui bem claro, pautas que eram importantes dentro do cenário internacional. É triste, gente. O que nós vamos poder passar aqui, para você que me assiste do Brasil, é algo sério? Mas não é nada comparado ao que está para vir. Então não se deixe distrair pelas situações de dificuldade em que todos nós vamos estar inseridos agora, deixando de olhar, certo, para a palavra profética de Deus, naquilo que realmente é importante e que ainda vai acontecer, porque não aconteceu ainda. Nenhum desses cavaleiros e seus respectivos cavalos estão correndo ainda. Os 7 anos finais dessa era ainda não começou. Tudo que nós estamos passando no cenário internacional e no cenário nacional é só uma confusão que visa ser um preparo para a convergência final nos últimos 7 anos naquele período e naquela região. E é para aquela região que os nossos olhos têm que estar apontados, gente. Não é para políticas externas de Putin, de Trump, da Ucrânia, certo? Da China, porque isso não tem relevância
dentro da profecia bíblica. Pode ter relevância para as coisas que vão afetar a nós aqui de forma imediata, mas não se distraia com isso. Não se deixe afligir por isso, esquecendo da palavra profética de Deus. Você tem que olhar para todas essas situações e filtrá-las pelo filtro da Escritura. E não tentar adaptar a Escritura a essas circunstâncias como alguns têm feito. Tem gente até dizendo que por causa dos acordos de Abraão, né, por causa do recente cessar-fogo ali entre Irã e Israel, com a participação do presidente americano, né, e com essas imposições que alguns tomam como imperialismo por parte dos Estados Unidos, que o Trump é o anticristo. Gente, não faça isso. Né? Às vezes a indignação toma conta da gente aqui, porque é tanto despreparo para considerar a profecia bíblica, fazendo confusão, fazendo a palavra de Deus ser vista de forma simplória, sem cuidado, certo? Aí as coisas não se cumprem, e aí a pessoa que ouviu a notícia pensa que é a Bíblia que fracassou, pensa que é a profecia que não tem peso. Isso é um desserviço prestado. Se você quer falar alguma coisa, estude primeiro as Escrituras com cuidado. O anticristo não vem da América. O anticristo, por mais que seja terrível o que está para acontecer no cenário nacional aqui no Brasil, mas o Trump ainda não é o anticristo. Elon Musk não é o anticristo, Putin não é o anticristo, Xi Jinping não é o anticristo. As situações são difíceis? São. Nós vamos passar por situações difíceis, mas as situações difíceis, deixe-me dizer para você, vão piorar até convergir o estado do mundo para o cenário onde o Oriente Médio e a região do Mediterrâneo sejam o centro de todo o conflito que ainda vai se estabelecer como etapa final nos últimos 7 anos dessa era. Fora isso, tudo que estiver acontecendo não é cumprimento de profecia. E não deve levar o nosso coração a se distrair. Se Deus, na sua soberania, está permitindo alguma coisa, é para que nós possamos, como também está escrito em Lamentações, pensar nos nossos próprios pecados e, em silêncio, buscar a Deus. E nos preparar. Certo? E nos preparar para coisas muito mais sérias e piores que virão. Porque daqui para frente, gente, não vai melhorar não. Não vai melhorar não. Eu não estou querendo parecer aqui ser pessimista, deixando de ser otimista, não, mas não vai melhorar. A situação geopolítica vai entrar num estado caótico tal que vai apressar a convergência de todo o cenário de decisão política, cada vez mais para o Oriente e menos no Ocidente. Por enquanto, a força política e econômica americana ainda tem peso no mundo. Mas isso, de acordo com a profecia, está destinado a cair por terra. Porque o Oriente vai se levantar. E a região do Oriente Médio e do Mar Mediterrâneo será o epicentro de todo o conflito decisivo dos últimos 7 anos dessa era. Quando isso acontecer, o prepotente autocrata, o imperador desse último império, o anticristo, no seu estágio de 7º rei, vai se levantar da terra de Meseque, na Armênia. Vai invadir nas suas conquistas, que ele sai conquistando para conquistar a região da Turquia. E ali uma resistência europeia vai ser feita a ele. Talvez até no início com a participação dos Estados Unidos. Talvez sim. Talvez sim. Porque ali ainda vai ter poder no Ocidente para tentar fazer frente, mas não vão conseguir pará-lo. E aí uma grande mortandade vai ser feita na região, né, da Turquia. E como consequência, uma grande fome vai se bater sobre toda aquela região. O cavalo negro vai correr novamente. Como numa pequena escala de julgamento se deu sobre Israel, agora, numa grande escala novamente, correndo nos últimos 7 anos dessa era, na região que vai ser o epicentro de toda decisão política do mundo. Então é para lá que eu e você tem que estar olhando.
Encare qualquer movimento que surge na região do Cáucaso, na região da Turquia, na região da Síria, com muito cuidado, porque é ali que as coisas vão se definir. E qualquer movimento geopolítico do mundo que faça convergir alguma coisa para ali, é ali que eu e você tem que colocar o nosso olhar, tá bom? Bom, esse é o primeiro ponto. Eu li alguns versículos, mas tem outros, né? A gente tem outros aqui para ler. Deixa eu voltar aqui, porque eu anotei alguns que eu quero ler com vocês. Vou voltar aqui para Apocalipse. Apocalipse 4. Apocalipse 6. Além desses de Lamentações, também tem no capítulo 5 de Lamentações ainda. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Versículo 9 a 11. Diz assim: arriscamos nossa vida pelo pão, diante da espada que ameaça o descampado. Você vê como é que, olha só que interessante, o arriscar da vida pelo pão, a escassez de alimento, é por causa da espada. Então, sempre que há guerra, o resultado é fome e miséria. O cavalo vermelho é seguido pelo cavalo negro. Versículo 10. A nossa pele anda como um forno por causa dos ardores da fome. Tem violado as mulheres em Sião e as donzelas nos povos de Judá. Certo? Então, isso é consequência do quê? Isso é consequência... Essa fome é consequência do cerco, da guerra, da destruição, da calamidade. Assim também de novo no fim. Agora eu quero ler com os irmãos também 2 versículos, 2 passagens no Novo Testamento. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Então a fome sempre vem ou como consequência da guerra, né? Ou como consequência espiritual, ainda que não direto da guerra, mas de Deus ter sido deixado de lado, né? A sociedade ter entrado em um caos e a desgovernança ter produzido a fome. De uma forma ou de outra, sempre a fome vem porque Deus foi trocado, e aí Deus sendo trocado, né? O estado amoral da sociedade fez com que guerras acontecessem e produzissem a fome, ou porque Deus, de algum jeito, foi trocado por outros deuses, ídolos, demônios ou qualquer outro governo que tome o lugar de Deus, e a natureza em si, sendo afetada, né, dentro da sociedade, provocou um estado caótico que atraiu de novo a fome e a miséria. É sempre assim. É sempre assim. Isso fica como um princípio para a gente observar as coisas que acontecem. Por um lado, tanto a ação de Deus na natureza se retirando provoca esse tipo de situação, porque Deus foi rejeitado, ele se retira. Como também, pelo fato de trocarem Deus, eles perdem um ponto de referência de moral, de governo, e aí guerras, né, desavenças e estado caótico se instaura cada vez mais até que a miséria chega ao seu ápice. É sempre assim que acontece. Agora, Mateus capítulo 24. Não, eu estou em Marcos, eu vou ler Marcos primeiro. Marcos capítulo 13, versículo 8. Fala assim, ó. Versículo 7 e 8 fala: quando ouvirdes guerras e rumores de guerras, não vos alarmeis, deve suceder, mas ainda não é o fim. Porque será levantada nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos e em todas as partes, e haverá fomes. Aqui está no plural, inclusive. Você vê que guerras e rumores de guerras, né, precedem, né? A guerra e o rumor de guerra precede a fome. A fome vem logo em seguida. E aqui são fomes no plural, porque são diversos níveis de, vamos dizer assim, de escassez e miséria. Mateus 24 também, na palavra do Senhor Jesus ali no Sermão do Monte, ele nos diz ali, né, profetizando.
capítulo 24, versículo 7. É isso. 24, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diferentes lugares. Né? Então você vê que a guerra também precede de novo a fome, aqui colocado pelo Senhor. Existem outros versículos, mas eu acho que esses daqui servem para a gente poder dar um embasamento, né, de que a fome é consequência da guerra. A guerra vem porque, de algum jeito, Deus foi trocado, substituído, destemido. E então se instaura um caos, primeiro na alma das próprias pessoas e depois de as pessoas para com as próprias pessoas. Primeiro o caos é na própria falta de Deus no coração do indivíduo. Depois esse indivíduo sem Deus, num estado caótico, provoca o caos também com seu próximo e isso faz com que surjam guerras. Certo? É como Tiago fala, de onde surgem as guerras? Senão dos prazeres que militam em vossa carne. Mas por que o prazer milita na carne? Porque falta regência do Espírito Santo no coração das pessoas. Porque Deus, em maior ou menor grau, foi trocado, foi substituído pelos ídolos, por governos, pelos prazeres, pelo aquilo que o homem quer no lugar de Deus. E aí o que acontece? Degeneração moral, né? Degeneração espiritual. Isso provoca um caos. E esse caos, levado de forma individual para o estado coletivo, provoca guerra. E a guerra gera fome e miséria. Então é isso, gente. Isso é o cavalo negro correndo. Só que isso vai se dar assim nos últimos 7 anos dessa era, nessa região, quando os selos forem abertos. Por quê? Porque o mundo trocou Deus. O Ocidente tem mergulhado cada vez mais num ateísmo pragmático, né? E os resultados estão aí. O Oriente vai, né, apoiar o levante desse autocrata, o anticristo, no cavalo branco. Né? O cavalo branco representando o levante dele. E esse levante dele trazendo guerra pela resistência hedonista do Ocidente, pela resistência egoísta e hedonista do Ocidente, que não vai querer se render e vai provocar uma carnificina, uma guerra de muito derramamento de sangue na região da Anatólia, na Turquia. E isso vai atrair a fome naquela mesma região. Porque a gente tem que entender que o cenário é o cenário da região do Mediterrâneo. Porque está convergindo com o tempo dos levantes das bestas de Daniel 7 que se levantam do grande mar, que é o Mediterrâneo. E também é o tempo do fim, os últimos 7 anos que Deus se volta para Israel e para o Oriente. Então é ali que tudo isso vai se dar. Agora, um outro detalhe que eu quero chamar a atenção. De que magnitude é a fome? De que magnitude vai ser a destruição provocada pelo luto, pela miséria e pela fome, como consequência da guerra naquela terra, nesse período? Deus dá ideia para nós quando ele fala que esse cavaleiro tem uma balança, que é para poder pesar, né, e racionar as coisas, por causa da escassez que vai ser dada. E aí, uma voz que está no meio dos seres viventes dá uma ordem, porque por mais que a fome, a miséria aflige o mundo, Deus é soberano e está no controle de tudo. A voz que sai do meio dos seres viventes é a voz do próprio Deus, que está no trono central. Porque se você ler o capítulo 4, você vai ver que o trono que está no meio dos seres viventes é o trono de Deus. Então a voz que sai ali é a voz do Senhor, pondo limites. Porque, como diz Mateus, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Certo? Então Deus vai permitir o juízo, mas vai colocar limite para que não seja ultrapassado. E qual que é o limite? Veja, com o limite a coisa já vai ser séria assim. Imagine se Deus não tivesse colocado limite. Mas a voz põe um limite, ela fala que esse cavaleiro, a personificação da fome e da miséria, pode correr, mas o máximo que ele pode fazer de mal é esse. É provocar uma escassez tal que faz com que 1 quartilho de trigo seja vendido por 1 denário. E 3 quartilhos de cevada por 1 denário. Essa palavra quartilho, aqui na textual, que na João Ferreira fala uma medida, no grego é a palavra
koinix, né? Essa palavra koinix em grego, ela representa uma medida de peso. Essa palavra já foi usada por Heródoto, o chamado pai da história grega, né? Naquela chamada História de Heródoto, no 7º livro da coleção, ele menciona ela, né? Heródoto faz menção do koinix como uma medida. E por que está sendo colocada uma medida grega aqui? Porque o livro de Apocalipse foi escrito em grego por João para as igrejas da região do Império Greco-Romano. Então ele está usando medidas que sejam inteligíveis, que sejam entendidas por aquelas pessoas. Porque o idioma que está sendo escrito o livro é em grego e é endereçado para as igrejas gregas da região de cultura grega, né, da região ali da Ásia. Então eles sabiam que é o koinix. Heródoto, o pai da história grega, ele usa isso no 7º livro da coleção de História de Heródoto. E também tem um outro personagem chamado Diógenes Laércios, que na sua obra chamada Vidas e Opiniões dos Filósofos, ele também faz menção dessa medida. Segundo os eruditos, o koinix grego equivale a mais ou menos 450 gramas de peso. 450 gramas, ou seja, meio quilo. O koinix é uma medida de meio quilo. Olha que interessante aqui agora, pessoal, para você ver o nível da pobreza e da fome que essa guerra vai causar. Eu fiz uns cálculos básicos aqui. Claro que eu submeto esses meus cálculos a vocês que estiverem assistindo. Se tiver correções a fazer, tenha liberdade de me corrigir, tá? Mas eu tentei fazer uns cálculos aqui para mostrar mais ou menos o nível da fome e da escassez que vai se abater sobre o mundo naquele período. Você acha que sanção contra o Brasil é algo sério? É sério. Nós vamos passar dificuldades aqui. Mas não é nada comparado ao nível da fome e da miséria que vai se abater sobre a Europa, sobre principalmente a Turquia e toda a região banhada pelo Mediterrâneo naquele período, quando esse cavalo estiver correndo. Só para você ter ideia, um koinix, que é aqui traduzido por medida, é meio quilo. Então aqui está falando que meio quilo de trigo vai ser comprado com o salário de um dia trabalhado, que é o denário. O denário na Bíblia é o salário de um dia. É um dia trabalhado, você paga com um denário. Agora vamos lá. Considerando, todavia, que a região em que vai se dar isso aqui é a região ali da Anatólia, da Turquia e do Mediterrâneo. Hoje, só para você ter ideia, eu fui fazer uma pesquisa, a tonelada do trigo bruto, a tonelada do trigo na Turquia, ele é vendido ali comercializado por $245, ou seja, R$1.370 mais ou menos. Com R$1.370 você compra uma tonelada de trigo, ou seja, 1.000 quilos de trigo. 1.000 quilos de trigo você paga R$1.370 ou $245, né? O que faz então com que o quilo do trigo bruto você consiga comprar com R$1,37 na região da Turquia, tá? Que é onde vai se dar esse acontecimento aqui. Com R$1,37 você compra o quilo do trigo sem ser processado, trigo normal, a colheita do trigo. Então, meio quilo, você paga nele 68 centavos e meio. Ali na região da Turquia, tá? Tô aplicando em moeda de real aqui, brasileiro, nossa moeda do real, mas o equivalente ao que você pagaria se fosse para comprar em real ali na região da Turquia, porque hoje a Turquia, ela comercializa uma tonelada de trigo por $245, mais ou menos. Essa é a informação que eu tirei da internet, tá? Tô me submetendo aqui a ser corrigido, se não for isso. E se você me corrigir e fizer melhor, melhor. Eu pego os dados e até no próximo vídeo eu faço aqui uma retratação. Mas pelo que eu consultei na internet, a informação que foi me dada é que uma tonelada de trigo, ali na região da Turquia, hoje é $245, ou seja, R$1.370, o que faz com que o quilo do trigo vale hoje R$1,37. E meio quilo, 68 centavos e meio. O salário mínimo da Turquia está em torno, né, de 4 mil
R$ 175, salário mínimo, certo? Ou $746. O salário de um dia, então aqui vamos pegar, porque nós estamos falando que esse caos de fome e miséria vai se dar na região da Turquia e do Mediterrâneo todo, certo? Então nós estamos fazendo cálculo em real, mas usando, fazendo aqui a comparação por meio do real com a moeda de lá, tá? Hoje, uma pessoa na Turquia que trabalhe um dia, o dia trabalhado é R$ 120,60, certo? O dia trabalhado ali na Turquia, o salário de um dia trabalhado. Então vamos lá, você tem R$ 120, que é o salário hoje, que alguém ganha na região ali da Turquia, da Anatólia, trabalhado, certo? R$ 120. O salário de um dia. É um denário. É o equivalente a um denário, então. Se fosse para traduzir o denário hoje, que é o salário de um dia, seria R$ 120,60 o preço da jornada de trabalho ali num dia. Se na grande tribulação, não na grande tribulação, mas no início dos 7 anos, com as guerras que vão acontecer ali, a miséria que vai se instaurar vai ser tão grande que meio quilo de trigo, que hoje eles pagam 68 centavos, no meio quilo de trigo bruto, 68 centavos, certo? Eles vão pagar R$ 120,60 em meio quilo de trigo lá, porque é o salário de um dia. Tô pegando se fosse para comparar o salário de hoje naquele período. Eu não sei como é que vai estar a situação econômica do mundo lá, até que essa guerra aconteça. Estou falando se fosse para pegar o cálculo hoje, para você ver o nível de miséria que vai cair naquele período. Hoje, o salário de um dia na região da Turquia é R$ 120,60. Se fosse para converter o real na moeda turca, né? Daria R$ 120,60 a jornada de um dia trabalhado. Aí eles vão ter que usar esse ganho de R$ 120,60, que é o que equivale em real ao dinheiro turco do salário de um dia, eles vão poder comprar meio quilo de trigo. Você tá entendendo? Meio quilo de trigo. O que eles pagam hoje, 68 centavos, meio quilo de trigo, eles vão ter que pagar 120,60, se fosse para pegar o cálculo fazendo hoje aqui. Isso é 177 vezes mais o preço que o trigo vale hoje. Estaria valendo 177 vezes mais caro do que agora. Agora, eles conseguem comprar essa mesma medida, meio quilo de trigo, por 68 centavos brasileiros. Certo? Com 68 centavos brasileiros, eles lá na Turquia conseguem comprar meio quilo de trigo. Não é uma situação tão caótica, né? É até rico a região ali. E o salário mínimo deles hoje, se fosse para converter em real, a moeda turca, era R$ 120,60. Mas naquele tempo, a miséria vai estar tão grande que eles vão precisar do salário de um dia, um denário, para comprar meio quilo de trigo. Então vão ser R$ 120,60, o equivalente em real do dinheiro turco de um dia trabalhado, para comprar meio quilo de trigo. Eu pergunto para você, isso é ou não é uma situação extrema de fome, de miséria? Né? Claro que é. Então, gente, é isso que vai ser enfrentado naquele período. E aí você fala, mas por que então também fala que 3 medidas de cevada por um denário? Porque a cevada é mais barata que o trigo. Vai ser possível comprar 1,5 kg de cevada por um dia de trabalho e meio quilo de trigo por um dia de trabalho. Mas lembre-se que eu estou falando do trabalho, né, considerando a moeda ali da região
da Ásia Menor, da Turquia. É por isso que eu estou colocando esse cálculo aqui. Claro que se fosse fazer baseado no salário de um dia de jornada de trabalho da moeda brasileira, do salário brasileiro, seria outro cálculo, né? Eu tentei fazer aqui com as medidas que tem do salário da Turquia. Agora, para completar esse vídeo, eu quero ler aqui as notas do irmão Lang sobre esse terceiro cavalo, tá? Então ele diz assim, ó. Lembre-se, o anticristo se levanta como o cavalo branco, nos seus levantes imperiais, derruba 3 reis e faz uma carnificina vindo da região da Armênia até a Anatólia, na Turquia. O Ocidente tenta resisti-lo, por isso que o segundo cavalo, o cavalo vermelho da guerra do sangue, usa uma espada de cunho romano, do ocidental. A guerra se instaura ali e a consequência é que gera uma fome terrível em toda a região do Mediterrâneo, principalmente na região da Turquia. E aí o irmão Lang continua falando aqui, ó. Baseado nisso, então, esse terceiro cavalo, né, traz como consequência um acompanhamento inevitável de conflitos longos e sanguinários. É isso que vai se dar, né, numa séria despovoação de grandes áreas, com destruição em massa dos meios de vida e cultivo. Assim, a escassez severa se apoderará das vastas regiões e as necessidades básicas da vida alcançarão preços inimagináveis. Os cereais terão um preço cerca de 12 vezes maior do que o normal. Aqui ele fala 12 vezes, mas aqui eu vi, no cálculo que a gente fez aqui, se fosse pegar o salário de um dia turco trabalhado, que equivale a R$120,60, isso é o salário de um dia, tá? E para eles comprarem meio quilo de trigo, que hoje eles compram com 68 centavos brasileiros convertidos na moeda deles, daria 177 vezes mais caro o trigo do que é agora, né? E aí continua aqui, ó. As únicas mercadorias prontamente disponíveis serão aquelas que continuam a crescer em certa medida sem muita cultura. Então por que aqui fala que o azeite e o vinho não vão ser danificados? Porque oliveira e videira crescem em abundância naquela terra sem precisar de muito cultivo. São plantas tão naturais do Mediterrâneo todo que quando os grãos estiverem em escassez e provocar fome, a única coisa que vai ter em abundância é aquilo que sempre teve em abundância naquele território, que é oliveira e videira. Por isso que o vinho e o azeite, Deus já está profetizando, não vão ser danificados. Você está entendendo? Porque o vinho e o azeite nunca foram caros na Europa e na região da Turquia, porque se dá com muita abundância, sem precisar de cultura, de cultivo e cuidados. Então, mesmo depois da guerra, mesmo depois da escassez, vão continuar tendo em abundância para serem colhidos, porque são plantas quase nativas daquela região. Não é que nem aqui no Brasil que você tem que preparar o solo e tem que ter áreas próprias. Não, lá toda a região é favorável ao crescimento da videira e da oliveira. Então o azeite e o vinho não serão danificados. Mas os grãos, aquilo que precisa para alimentar, vai ser muito, muito escasso. Então o irmão Lang continua falando, as únicas mercadorias prontamente disponíveis serão aquelas que continuam a crescer em certa medida sem muita cultura, como azeitonas e uva. Mas os pobres sofrerão com a escassez, né, de cereais. Essa poupança de óleo e vinho indica a área da terra em vista aqui como o Mediterrâneo e o Oriente Próximo, onde essas árvores crescem naturalmente. No entanto, lá, vinho e óleo não são luxos para os ricos, mas itens básicos da dieta de todos. Então isso significa que se o azeite e o vinho não são danificados, não é porque tem abundância. Se fosse falar de azeite e vinho no Brasil, né, terem abundância, é porque poderia sugerir uma certa prosperidade.
porque não é fácil produzir azeite e vinho aqui no Brasil. Não é toda a área que cresce, que cultiva. Mas na região da Turquia, na região do Mediterrâneo, na região do Oriente Médio, essas plantas são comuns. Então isso indica que só o que é muito básico vai estar funcionando. Porque de alimento mesmo vai haver uma escassez tremenda e os pobres vão padecer. Consequentemente, este terceiro cavalo está em um cavalo preto. Talvez porque a pele dos famintos fique num tom escurecido, conforme a gente já leu lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 8 e 9, capítulo 5, versículo 10. Ou para indicar o desespero sombrio que há de se instalar nas almas dos homens nos tempos tão terríveis. Compare, por exemplo, com Lucas 21, 26. Talvez a balança que ele carrega, pela qual uma quantidade determinada pode ser medida de cada vez, sugira esforços governamentais para racionar a escassa quantidade de cereais para garantir uma distribuição uniforme enquanto os suprimentos durarem, certo? Então, isso é o que vai acontecer na abertura do terceiro selo. O terceiro selo é a consequência do segundo, que são guerras feitas na região da Anatólia pelos levantes imperiais que dão ao anticristo, no estágio de sétimo rei, um grande poder de enfrentamento a toda oposição que tentar enfrentá-lo. Isso é o que está previsto acontecer. Sanções, dificuldades nacionais, dificuldades geopolíticas internacionais, está em andamento. Mas nada comparado àquele grande dia. Nada comparado àquele período. Toda a região da Europa, Mediterrâneo e Oriente Médio, e Turquia especificamente, que é o lugar do embate, nunca terão provado uma guerra e mortes tão violentas como as que ainda hão de acontecer, resultando numa fome em toda aquela região como nunca vista antes. Que os nossos olhos estejam atentos para a profecia e nós não sejamos enganados, pelas dificuldades presentes de agora. Agora, a palavra que fica para nós é: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei. Que o Senhor nos faça sóbrios para os tempos que estamos vivendo e atentos em relação ao futuro, colocando toda a nossa esperança no cumprimento fiel da sua palavra e no seu guardar fiel para com os que o amam. Amém, irmãos? Por hoje é isso. Nós vamos continuar essa mesma série no próximo vídeo, considerando agora também o cavalo baio, o cavalo cloros, o cavalo amarelo esverdeado de morte. Isso fica para o próximo vídeo, quando assim Deus nos permitir gravar. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.